Olá, internautas! Estamos começando mais um programa CPAD News. Veja os destaques desta semana. Missionário australiano Nick Vujicic participa de sessão no Senado do Paraguai. Cristãos indianos condenados à prisão perpétua vão recorrer da sentença. Comissão rejeita a exigência da frase "Deus seja louvado" nas cédulas do real. Tudo isso e ainda um bate-papo direto da redação com os editores Edilberto Silva e Roberta Marassi dentro de alguns instantes. A CPAD traz para o Brasil essa obra única em sua categoria, Teologia Sistemática de Norman Geisler. Através de uma abordagem filosófica, aprofunde o seu conhecimento sobre as principais doutrinas do cristianismo. Ideal para obter sólidos argumentos apologéticos contra as heresias do mundo contemporâneo e materialista. Teologia Sistemática de Norman Geisler, um produto com a qualidade CPAD. Missionário australiano Nick Vujicic participa de sessão no Senado do Paraguai. Em visita à América do Sul, o missionário australiano Nick Vujicic participou de uma sessão no Senado do Paraguai. Ele falou um pouco sobre a sua vida e em seguida pediu que todos os parlamentares se ajoelhassem para o momento de oração. Nick sugeriu que o grupo orasse a Deus pedindo perdão pelos próprios pecados e pelos pecados da nação. Nick Vujicic é casado e tem um filho. Sem os braços e as pernas, ele é conhecido pelo testemunho de coragem e fé. O Brasil está incluído em sua agenda de viagem nesse mês de outubro. Cristãos indianos condenados à prisão perpétua vão recorrer da sentença. Igrejas da Índia estão fazendo um apelo contra a prisão de 7 cristãos que foram condenados pelo assassinato de um líder hindu em 2008. De acordo com líderes religiosos da região, que exigem a liberação dos 7 homens, eles são inocentes e foram condenados de forma injusta. Após a morte do líder hindu, uma onda de violência no país já deixou mais de 40 mortos. Milhares de cristãos fugiram de suas aldeias e várias casas e igrejas foram queimadas. Comissão rejeita a exigência da frase "Deus seja louvado" nas cédulas de real. O projeto de lei que obrigava a inclusão da frase "Deus seja louvado" nas cédulas de real foi rejeitado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Com a decisão, o projeto será arquivado e só voltará a ser discutido se 52 deputados assinarem um recurso para que a pauta entre para as sessões do plenário. O texto de autoria do deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, tentava transformar em lei a inclusão da frase que circula nas cédulas de real desde 1994. Com isso, o Ministério Público não poderia forçar a retirada da frase. Se fosse aprovado, o projeto traria custos adicionais, pois as notas que estão em circulação teriam que ser recolhidas enquanto um novo modelo precisaria ser planejado. Ao longo de décadas, no Brasil e no mundo, milhões de vidas são abençoadas pelas revistas de escola dominical da CPAD. Desde criança eu participo da escola dominical. A cada trimestre, milhões de revistas produzidas e distribuídas em todo o território nacional. Dou graças a Deus porque tive o privilégio de treinar e preparar muitos milhares de professores da escola dominical. É uma honra ser professor da escola dominical. Lições bíblicas e escola dominical. Uma história incomparável. Estamos de volta com o programa CPAD News e neste segundo bloco estamos recebendo Edilberto Silva e Roberta Marassi para um bate-papo aqui direto da redação. Nós vamos começar com a Roberta. Roberta, primeira pergunta, qual a idade ideal para começar a namorar?
Difícil, né? Todos os adolescentes adoram, querem logo começar a namorar. Desde pequenininho tem muita gente já com 6, 7 anos pensando em namorar. E pensando nisso também, nós da equipe lá da Geração JC resolvemos fazer uma matéria, procuramos psicólogos, pastor, que falaram sobre esse assunto, sobre qual é a idade ideal. Vocês dois que têm filhos já assim, pensando nisso, o que vocês acham de A minha conselho? filha não. E no seu caso, Ed? Para mim fica bem mais simples, porque eu tenho 2 filhos homens. Exatamente. Meu filho mais velho vai fazer 17 anos, você tem uma menina. Isso. E há quem diga que é um pouco mais complicado para quando chegar a idade de namorar sendo menina, né? Com tem essa certeza. experiência, O cuidado, o ciúme, o cuidado acho que é muito maior. Mas qual a idade ideal, então? Bom, e aí? Os pastores, os psicólogos falam que é quando a pessoa já começa a ter uma maturidade, quando começam a pensar em casamento, essa seria a idade ideal para começar a namorar. Você está pensando em casamento? Então pode namorar. Mas a gente vê muito hoje em dia, assim, os pais, alguns pais até mesmo incentivando, né? Sim, crianças de 10, 12 anos, muitos pais incentivam. Não seria uma pressão da mídia, uma pressão... a TV dá uma influenciada muito grande. A gente percebe que a programação televisiva tem dado essa pressão, as novelas, e inclusive novelas para público infantil que falam do tema, né? Isso, É uma acha pressão engraçadinho, acha bonitinho, acha legal. E assim os pais acabam entrando na linguagem bem mais jovial, nessa vibe, e acabam cedendo para que os filhos namorem cada dia mais cedo, né? Tem crianças namorando já com 9 anos de idade, 10 anos de idade. Eu acho que isso é perigoso. Com certeza. Perigoso. Então, seria o namoro, pela opinião dos pastores e psicólogos, seria uma preparação realmente para o casamento. Já pensando em casar, está na idade de começar a namorar. Ou então, se você já tem uma maturidade, já tem responsabilidade, aí você já pode... Mas enquanto isso, né? Vai lá, vai orar, vai falar de Jesus, né? Pra que pensar em namorar tão cedinho, né? Agora, como é que convence os adolescentes disso? Aí é uma outra história. Acho que os pais têm que orar. Você que tem 2 filhos adolescentes, eu vou ficar quieta nessa parte, mas tu fala você agora. Eu acredito que o que tem que acontecer é o seguinte, é uma conversa aberta. É muito difícil. A gente que é pai tem bastante dificuldade de conversar com os nossos filhos, principalmente porque a linguagem é diferente. A gente é de uma geração diferente da dos nossos filhos. Mas nós temos que lutar contra isso tudo e conversar com nossos filhos abertamente sobre as consequências de um namoro precoce. Criança com 10 anos de idade falando em namoro, aí eu converso com meus filhos e explico. E aí, o que você acha? Você acha que tem futuro? Essa criança vai ter condições de levar esse relacionamento para frente? E a gente discute abertamente na sala de casa. Pelo menos esse é o caminho que eu sigo. E assim, continuando nesse assunto, né, a matéria do Mensageiro da Paz fala exatamente sobre isso, sobre essa questão dos valores que estão sendo colocados, né, pela mídia, que acaba influenciando as famílias. Eu acredito que é uma adultização, uma erotização. A matéria do Mensageiro da Paz, nas páginas 4 e 5, fala sobre isso. É normal, as novelas hoje, quer dizer, bem antes, né? Mas hoje parece que o apelo é mais em cima disso. E o pior disso tudo é que parece que as pessoas que se envolvem com essa quebra de valores são as que se dão melhor no último capítulo dessas tramas. Isso é preocupante. Nós tratamos isso, pastor Silas e a equipe do jornalismo do Mensageiro da Paz trabalham esse tema de forma bem clara. A gente aborda isso, orientando à luz da Bíblia como a gente deve tratar esse tema e como as igrejas devem abordar isso também em seus púlpitos. Porque é importante que os pastores, que as igrejas tratem desses assuntos de desvalorização dos princípios familiares, tratem isso também no púlpito à luz da Bíblia. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco com mais bate-papo aqui direto da redação. Até já!
Conheça o outro lado da história. Em Defesa de Israel. Um produto da CPAD. Estamos de volta com bate-papo aqui direto da redação com a Roberta Marassi e Gilberto Silva. Roberto, eu queria que você falasse para a gente sobre esse projeto que uma igreja aqui do Rio lançou, sobre uma moeda de troca. Como é que seria isso? Isso mesmo, é chamado de Leão. O nome do grupo é Judá, é um grupo de pré-adolescentes, né? O Fábio, ele é o líder desse departamento e ele criou essa moeda porque eles estavam fazendo umas gincanas onde tinha uma atividade numa semana, na semana seguinte havia um questionamento e eles não sabiam nada de nada. E eles davam doce, davam bala, davam bombom e nada resolvia, que eles não estavam aprendendo nada. Então ele resolveu, ele é designer aqui da empresa, ele resolveu criar uma cédula. E essa cédula é igualzinha a nota de real que a gente tem marca d'água, tudo direitinho, tem um versículo bíblico, tudo bonitinho. Ele resolveu criar e os adolescentes eles trocam na cantina da igreja, nos passeios, venda de livros, eles fazem tipo uma livrariazinha no dia do mês, eles trocam essas moedas e com isso o rendimento deles melhorou, assim, foi lá em cima, tá super bem. Já tem gente do grupo anterior que já fica assim, ano que vem eu tô lá no Judá, hein? Eu quero a minha moeda também. Tem gente que sabe que fala, não, essa aqui eu não vou dar não, vou guardar de recordação. Isso daí conseguiu cativar esse grupo com essa cédula. Seria um projeto assim para outras igrejas também copiarem, né? Com certeza, vale a pena. Para incentivar os adolescentes a estarem participando das atividades também. Vão assimilar melhor o que está sendo ensinado ali na escola dominical, nas aulas, no estudo bíblico. Foi assim que os adolescentes deles estão conseguindo assimilar melhor. E o que mais a geração JC traz de interessante pra gente nessa próxima edição? Para as meninas que não sabem como usar uma saia lápis, nós iremos mostrar o melhor jeito de usar a saia lápis, com que cor de roupa funciona, de blusa funciona. Temos também um testemunho muito bom de um jovem que ele cresceu num terreiro de macumba e com isso ele acabou se tornando homossexual e Jesus o libertou. Ele agora ele é líder de mocidade, está super ativo na igreja, vale a pena conferir. Temos também o cara a cara com o Alisson lá de Curitiba, ele é um esportista também que está assim, ele é um atleta de corrida, né? Ele está ganhando várias medalhas aí também, é outro tema bem legal. E Edilberto, eu queria que você falasse pra gente, tem uma curiosidade no Jornal Mensageiro da Paz, uma das matérias é uma notícia assim que acho que praticamente ninguém sabia. Os dois presidentes do Brasil, Geisel e Café Filho, eles são de raiz protestante. Inclusive um deles foi da igreja presbiteriana, um deles foi do sul do estado do Brasil, o outro é do Nordeste, e eles frequentaram quando criança igrejas evangélicas, participaram de escola dominical, legal, tiveram ensinamento bíblico, andavam com os pais, cantavam na igreja onde eles frequentavam com seus pais. Um deles tem um avô como pastor, e eu não vou dizer quem nem onde congregavam, os leitores vão ter que ler o Mensageiro da Paz. Eu só vou dizer o nome dos dois presidentes, Geisel e Café Filho, tiveram instruções bíblicas, tiveram raízes protestantes. E o Brasil já teve gente grande da política envolvido com a fé cristã protestante. E isso é interessante porque as pessoas têm um certo receio aí, há uma certa discussão se cristão pode ou não participar de política. E no texto que nós publicamos no Mensageiro da Paz, a gente também fala de algumas personalidades ou personagens bíblicos que tiveram envolvimento com governos e Deus abençoou muito. E o que mais o Mensageiro da Paz traz de interessante para a gente? No mês de agosto aconteceu a Conferência Mundial Pentecostal na Malásia. Uma comitiva de pastores aqui do Brasil esteve presente, o pastor José Wellington, presidente da convenção, porque no ano de 2016, essa Conferência Mundial Pentecostal vai ser no Brasil, no estado de São Paulo. É interessante porque essa matéria traz alguns detalhes a respeito da conferência na Malásia e algumas informações da conferência que vai acontecer em 2016 aqui no Brasil. É um evento que vai reunir líderes pentecostais do mundo inteiro. Outra matéria importante é que trata sobre evangelismo e missões. A CJDB lança uma campanha através do seu órgão oficial que trabalha com missões e evangelismo e traz aí uma estratégia de crescimento para a igreja, onde cada crente
responsabiliza-se em levar uma vida para Jesus durante os próximos meses ou próximos anos, para que a igreja assim cresça em número, mas também a igreja estará preocupada em instruir essas pessoas para que eles tenham maturidade espiritual. É um dos temas do Caderno Missões, que tem um texto muito bom falando sobre o valor do missionário, de autoria do pastor Anísio do Nascimento. Esses são os detalhes muito interessantes do Mensageiro da Paz na edição de novembro. Quem quiser ficar sabendo de mais detalhes, só adquirindo o jornal. Com certeza, 0800 021 7373. É isso aí, é só ligar para a nossa central de atendimentos e ser assinante dos nossos periódicos, e você vai receber na sua casa, os nossos ouvintes, os nossos internautas vão receber em sua casa, assinando nossos periódicos, tendo as informações importantes para a família, para todas as classes sociais. O Mensageiro da Paz tem uma linguagem bem simples, é acessível a todos os públicos. E Geração JC, o público jovem. Também, é só ligar lá 0800 021 7373 e garanta essa edição aqui, ó, que é de setembro e outubro, uma benção. Gostaria de agradecer a presença de Edilberto Silva e Roberta Marassi aqui no nosso bate-papo direto da redação. Nós estamos terminando mais uma edição do CPAD News, notícias sobre Brasil, mundo e universo cristão, você encontra aqui no nosso site. Obrigada a todos e até a próxima.